Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Consulta ao Doutor está no ar, mais uma semaninha começando e eu, claro, que te pergunto como sempre, como foi o seu final de semana? Você aproveitou para descansar ou fez aí como muita gente acabou se cansando ainda mais? Para muita gente, a segunda-feira é uma data bastante desafiadora. Chega domingo, finalzinho do dia, as pessoas já começam a sentir aqueles sinais, aqueles sintomas, os gatilhos característicos da ansiedade. Palpitação, aquele pensamento, muita gente não consegue dormir direito no final ali, né, de domingo para segunda-feira. Então, pensando nessas pessoas é que a gente decidiu ressignificar a segunda, trazer aqui um bate-papo honesto, um bate-papo necessário com relação a diversas questões, é claro, que afetam a nossa saúde mental. E a cada segunda, a gente traz um tema para debate, um tema diferente. Dessa vez, com as férias escolares se aproximando, a gente decidiu trazer esse assunto em pauta. Afinal de contas, esse é um período muito aguardado pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes, mas um período aí bastante desafiador para as famílias como um todo. Então, a gente vai trazer aqui um roteiro das férias, algo que muitas vezes não entra no roteiro de férias, que é a gente debater sobre a saúde mental das nossas famílias, né? A gente quer, é claro, proporcionar momentos marcantes, momentos interessantes, mas a gente muitas vezes se perde ali com a quebra da rotina, né? Como que a gente mantém a rotina, que ainda assim é necessária, mas sem abrir mão, é claro, da diversão. São muitos os desafios que a gente vai trazer aqui para o nosso bate-papo. Se você lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é necessária e importante, nós estamos em transmissão ao vivo pelo site, que é www.hittv.com.br. Já sabe o caminho. É só correr e compartilhar o nosso link de transmissão com essa pessoa que acabou de passar pela sua mente, que precisa saber mais a respeito desse tema que a gente vai debater aqui agora. Fora isso, também te convido a você participar dessa consulta que foi marcada com todo carinho para você. Encaminha para a gente a sua dúvida ou seu relato pelo 0 Operadora 11 3337 5886. E olha só, muitas vezes o tema é delicado, a gente não quer se expor e também não quer te expor, obviamente, então saiba que existe um caminho. É só você sinalizar para a nossa produção que você não quer ter o seu nome revelado, que a gente traz o seu caso aqui à tona sem, é claro, te identificar. Combinado? E temos a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento no nosso Instagram, que é @consultaodoutor_hittv. Diretor João Capellini, excelente tarde para você. Coloca para a gente, por favor, a nossa enquete na tela. Vamos lá, nas férias, qual é o maior desafio emocional dentro da sua casa? Conciliar trabalho e presença ali com os filhos, estamos falando ali de presença mesmo e não apenas corpo presente, lidar com o excesso de telas e o tédio, pois é, manter uma rotina sem gerar estresse ou a culpa por não conseguir estar ali tão presente. Entra lá, clica na alternativa que a gente vai trazer à tona também esse debate, fora tantos outros que acontecerão aqui ao longo deste programa. Deixa então eu te apresentar quem são as nossas convidadas que já estão aqui nos nossos estúdios para compartilhar com a gente todo o seu conhecimento. Na tela. Então vamos começar pela doutora Midori Onari, psiquiatra e especialista em família. Descobriu seu dom de cuidar de pessoas ao longo da prática clínica, onde desenvolveu uma habilidade especial para lidar com crianças e adolescentes. Cria vínculos leves e acolhedores com o público jovem, embora reconheça que seu maior desafio costuma ser lidar com os pais. Olha só que interessante. Seu trabalho é guiado pela sensibilidade, pelo compromisso em promover bem-estar emocional às famílias que acompanha. E agora a gente vai conhecer um pouco mais sobre a Paula Furtado, escritora, psicopedagoga e arte-terapeuta. Olha que interessante essa mistura, gente. Iniciou aos 16 anos, descobrindo na educação infantil sua verdadeira vocação. Uniu aprendizagem, emoção e criatividade para transformar desafios em possibilidades por meio da arte e da escuta sensível. Com mais de 100 livros publicados, integra literatura, jogos pedagógicos e práticas autorais em seu trabalho. Seu maior propósito é oferecer às crianças tempo, acolhimento e espaço para se expressarem em meio à rotina acelerada. Sejam muito bem-vindas, é um prazer tê-las aqui conosco. Obrigada, prazer
é nosso, né? Sim, com certeza. E olha só, lembrando, já iremos iniciar aqui o nosso bate-papo. Não deixe de participar, encaminha pra gente a sua dúvida ou seu relato, 0 operadora 11 3337 5886. Vamos lá, quando a gente fala de férias, que é esse período que é tão aguardado pelas crianças, a gente está falando aí de um determinado descanso de fato ou não? É o início ali de uma série de preocupações, como eu disse no início aqui nessa abertura do programa. Para os pais, eu penso que é uma preocupação, né? Porque às vezes ele precisa trabalhar, a criança fica na escola, é um tempo que ele tem segurança de onde a criança está, e estando de férias, nem sempre tem quem cuide. Né? E se com quem deixar e o que essa pessoa vai dar de entretenimento enquanto ele está no trabalho. Então, é uma preocupação. Eu vejo também, nem sempre os pais conseguem tirar umas férias conjuntamente com seus filhos. E mesmo quando tira, esse tempo que fica em casa acaba gerando um certo estresse, porque a criança tem uma energia absurda, né, que nós adultos não temos. Exatamente. E na escola, ela tá ali protegidinha, tá num lugar seguro, em contato com profissionais que têm por objetivo, é claro, orientar, auxiliar, educar. Fora desse contexto, vira o quê, gente? Responsabilidade dos pais, não é verdade? Eu acho que também cria muito problema, é porque quer tirar totalmente da rotina. E é importante a rotina, mesmo que estejam de férias, que os horários não são rígidos, que pode ser mais flexível, mas algumas rotinas têm que ser seguidas, né? Porque até para deixar a criança mais segura do que vai acontecer, essa previsibilidade é importante para a criança. E traz uma segurança e traz uma harmonia para casa. Porque para ele não entender que é festa o dia inteiro, que é passeio o dia inteiro, que é viagem o tempo inteiro. Então, esse tipo de conversa é muito importante ter com a criança, que vão ter momentos mais flexíveis, vão ter momentos que ele vai escolher a brincadeira, mas vai ter momento também de ócio, de criatividade, vai ter momento de interação. Então, o equilíbrio, a conversa sobre tudo isso é muito importante. Quando a gente fala de férias, automaticamente vem na mente, né, diversão. Não é verdade? A quebra da rotina. E aí, o quanto a quebra da rotina pode interferir em questões emocionais naquela criança? Sim, uma coisa que eu lembro da minha infância é que eu gostava de férias porque era o momento que eu não tinha que acordar cedo. Então, a minha bronca era acordar cedo. Porque eu sempre gostei muito de ir para a escola. Tá? Então, não ter a escola para ir, para mim era chato. Até porque meus pais trabalhavam o tempo todo, o dia inteiro, e não tinham férias. Era de segunda a segunda, não tinha nem mal, tinha final de semana. Então, para mim, a escola era um lugar que eu tinha brincadeira, tinha colegas. Né? Então, férias para mim era solidão. Não era uma solidão exatamente, mas era um momento que eu não precisava acordar cedo. Tá? Então, como eu sempre gostei de estudar, e eu muito cedo comecei a ajudar meu pai no trabalho também. Então, a gente não ficava sem fazer nada, a gente ia trabalhar. Mas era um trabalho que era gostoso, porque eu aprendi a fazer contas. Então, como meu pai tinha uma pastelaria, né? Então, eu atendia as pessoas, e isso foi muito legal, porque me ajudou a ter um outro olhar em cima das pessoas, aquela comunicação não verbal, tá? E a matemática também, porque eu fazia as contas e eu sabia exatamente quem comprou o que gastou, tudo na memória. Olha que isso é um exercício gente. de memória. Tá? Então, muitas vezes, ter uma atividade, uma responsabilidade para a criança é legal. Então, assim, tem a responsabilidade, como você falou, a rotina é importantíssima, vai gerar, sim, uma segurança para a criança, dela saber que vai ter horário de refeição, que vai ter horário dessa atividade, tem os afazeres, os compromissos em casa. Isso não tira férias, né? Então, é legal, mas tem que ser de uma forma lúdica e não imposta. Sim. Então, eu lembro, eu tenho 4 filhas, né? Então, minhas filhas, o que eu fazia? Elas queriam brincar. Elas queriam brincar, mas eu tinha lá que arrumar a casa, tá? Então, lavar a louça. Então, eu deixava o Tupperware para elas lavarem, mas elas lavavam comigo. Tudo era uma brincadeira muito grande. E olha a importância, gente, da construção desse momento, porque ficou marcado até hoje. Sim. E elas gostam. Elas aprenderam a fazer isso, mas sem o peso. Então, eu não brigava. E hoje é uma coisa que eu uso da minha experiência pessoa, né,
para orientar as pessoas, meus clientes, porque as mães falam assim, meu filho não lava direito, não adianta deixar para ele lavar. E às vezes os pais despejam tudo aquilo que a criança lavou de acordo com a faixa etária dela, despeja tudo na cara dela como se ela não fizesse nada certo. Isso vai comprometer a autoestima da criança. Então eu vejo que férias é o momento que você tem mais contato, porque a criança não está estudando, ela não tem prova, ela não tem que estudar a matéria do dia, então você tem que arranjar atividades para ela sem perder a responsabilidade. Então, transformar os afazeres do dia a dia, que são uma responsabilidade, uma coisa lúdica, que é a forma como a criança aprende, isso é uma arte. Nem todos os pais conseguem fazer isso. Exatamente esse gancho que eu queria puxar para falar com a Paula, gente. Porque a questão é essa, né? Muitos pais não têm nem tempo para isso, né? Só que essa atividade, né? Esse lúdico precisa ser estabelecido, precisa ser feito, trabalhado com os filhos. Como orientar esses pais? Então, o aprendizado tem que passar pelo lúdico, a criança aprende dessa maneira. É claro que até no começo estavam falando da pesquisa, de que é importante a criança manter o contato com a aprendizagem, mas dessa maneira. Ao invés de falar, olha, você vai ler esse texto, resumir, mas ele vai fazer um jogo que tenha bastante leitura, que ele tem que interpretar e que ele tenha que participar e que tenha que argumentar, às vezes, no jogo. E aí tem a questão do tempo. E aqui parece clichê, mas não é a quantidade, mas a qualidade. Então, se eu pegar com a criança uma vez por dia, uma vez por semana, 2 vezes por semana, sentar e jogar um jogo de tabuleiro com ela, ou ler uma história com ela, ou eu leio uma parte, ela lê outra, sabe? De uma maneira que eu esteja criando um vínculo, eu estou presente, né? Sem uma maneira cobrando, né? Porque eles falam isso mesmo, a minha escola me deu lição de férias, vou ter que ler um livro, como se fosse castigo. E se o pai criar e de repente ler aquele livro junto com ela, fazer atividade com o livro, montar com ele um cronograma que ele vai ter o horário de ler, eles vão comentar sobre aquilo, eu posso desenhar o que eu mais gostei no livro. Sabe, criar atividades que sejam gostosas e que ele aprenda, mas de uma maneira que ele não percebe que está aprendendo. Ou como as atividades da casa são atividades motoras. Né? Eu estou aprendendo, agora nas férias, sei lá, às vezes a funcionária também está de férias, a gente vai aprender a fazer a cama, porque no acampamento, alguns vão para acampamento, também precisa fazer a cama, então vamos treinar, dobrar a própria roupa. Então fazer, mas sempre de uma maneira que não seja castigo. Os pais às vezes têm uma forma de falar, aqui vai ter férias, então acabou a folga, agora todo mundo vai arrumar a criança já fala como castigo. Agora coloca como desafio. Era diversão. Sim, aí coloca como desafio, ele vai lá super feliz, né? Fazer a cama, quem que arrumou melhor o quarto vai ganhar ponto. Dá para criar atividades com tudo com a criança. Assim. E olha só que bacana, né? Porque enquanto a criança está na escola, a gente sabe, ela está ali, ela está aprendendo, esse é o objetivo da escola, a criança está nesse foco. E o grande questionamento é, quando entra então no período de férias, como fazer para que elas não passem a desaprender coisas? E aí então o caminho que a gente está trazendo aqui é inserir essas crianças, por exemplo, nas atividades domésticas, porque isso daí é muito importante, né? Aí ajuda, por exemplo, a retomar a rotina, a redefinir a rotina, porque existe isso, né? Férias significam o quê? Que agora você pode, como a doutora Midori falou, agora você pode acordar um pouco mais tarde. Mas esse mais tarde é quanto? Então tá bom, então vamos definir. E aí esses pequenos desafios tornam esse período também de aprendizado, não é? É aí que eu falo da rotina, porque assim, você não vai precisar acordar às 6 da manhã para ir para a escola, mas você pode acordar às 9 e brincar um pouco ao ar livre, né? Fazer uma atividade mais motora. Aí depois vai ter o horário do almoço, porque essas coisas têm que ser mais ou menos colocadas para não sair totalmente da rotina. Aí vai ter o horário que a gente vai assistir um filme, um dia da semana a gente vai fazer um passeio fora, né? Que pode ser o fim de semana, que aí os pais estão mais livres, então aquele cinema sempre tem filme de estreia. Vamos deixar para o final de semana. Uma vez por semana a gente faz um jogo de tabuleiro. E essas atividades diárias, para continuar com a aprendizagem, olha, hoje vocês vão me ajudar a fazer a lista do supermercado.
Vocês vão anotando, a mamãe vai olhando aqui os armários. Então, dá para inserir a criança com leitura, com escrita, né? Com conta, lá no supermercado. Sim. Olha qual que é o mais barato aí para a mamãe. Está comparando numerais. Então, o tempo inteiro dá para inserir a criança na rotina deles, mas tem que ter uns momentos especiais, assim, né? O dia do cinema, o dia do jogo, o dia da culinária, cozinhar com a criança, fazer um brigadeiro, o dia do cineminha que vão fazer pipoca, né? Então, dá para criar 1000 atividades assim com a criança. Para compor aí esse tempo livre que muitas vezes... A lista dos presentes de Natal, né? A cartinha do Papai Noel que eu vou escrever. Então, tem muitas atividades que eu posso fazer junto com a criança, trabalhando a aprendizagem, mas sem perceber que eu estou fazendo isso. Porque essa quebra da rotina, ela traz ansiedade para a criança, sim, não é? Quais outras questões aí também? Depende da faixa etária da criança, tá? Porque quando a criança é mais pequenininha, 6, 7, 8, 9 anos, ela imita, tá? Ela imita. Então, tudo que a mãe fizer, se a mãe gostar de fazer, a criança vai querer fazer também. Ela está imitando. É importante preservar esse momento e dar lá uma vassoura, tá varrendo o chão? Compra uma vassoura menorzinha para a criança, para ela varrer junto, para transformar aquela atividade numa brincadeira, uma grande brincadeira. Porque nesse momento ela vai estar imitando. Se os pais gostam de estudar, a criança, mesmo de férias, ela vai querer estudar também. Porque ela está imitando. A criança não tem isso é ruim, isso é legal. Não. O que chama a atenção dos pais, então ela vai observar os pais, o que eles fazem. Dependendo do que eles fazem, ela vai querer fazer também. Elas então, buscam essa referência. Isso, exatamente. Então, se os pais estão estudando, ela vai estudar. Mas eu vejo também férias é momento, porque a escola ensina, quem educa é os pais. Né? E muito dessa educação que é familiar, de conceitos, né, comportamentos familiares, está se perdendo, porque está delegando para a escola fazer isso. Então, a educação é em casa. Então, essas atividades domésticas, não é a escola que vai ensinar. Mas os pais têm que fazer de uma forma e não tipo assim, olha, então você varre aqui, eu vou para lá. Não, a criança quer ir junto. Não é para fazer separado, é para fazer atividade juntos. E um dos conflitos que eu vejo, às vezes, problemas, né? Então, vamos lá. Os pais trazem as crianças para mim, mas eu tenho que conversar todo mundo junto. Porque, às vezes, o pai fala assim, ó, a mãe, né? Você não varreu direito. Não vai varrer direito. Ela não tem o mesmo discernimento que você, ela não é adulta o suficiente, não tem tanta coordenação motora. E o parâmetro dela é outro. Né? Então, a crítica é complicada. Então, é o momento que dos pais... a expectativa do pai em torno daquilo que... da tarefa que ele está delegando ao filho. Desacelerarem um pouco e dar um tempo para a criança. E não simplesmente, você demora muito, deixa que eu faço. Fazer isso vai criar um sentimento de incapacidade na criança absurdo. E a gente só vai ver isso mais para frente. Quando já entra na adolescência, 13, 14, eles já têm a turminha deles. Eles mesmos já se agitam entre eles. Não dependem mais tanto dos pais. Então, o momento dos pais aproveitarem com as crianças, quando elas são pequenininhas, ainda estão imitando esses pais, ainda querem a presença deles. Depois que cresce, já não quer mais. E isso envolve aí outros desafios. Sim, também, com certeza. Porque quando tem essa turma, aí com quem que ele está andando, quem são essas pessoas que ele tem por referência, será que está tudo bem? Será que são pessoas bacanas, que vão estimular de fato? Uma coisa que eu vejo é que se os pais são inseguros com isso, eles vão passar essa insegurança para a criança. Olha que interessante. Porque a insegurança é uma energia, vamos colocar assim, que gera medo. Né? A insegurança gera medo, medo disso, medo daquilo outro. Aí a criança vai ficar com medo também. E muitas vezes, é uma coisa que eu sempre coloco, a criança pequena, ela nesse processo de imitação, ela tem um sentimento que é dela, fica gravado no neurônio. Tá? Então, o bebê humano nasce totalmente incapaz. Por isso, a criança tem essa avidez por aprendizado, por copiar, ela quer. Então, se ela admira os pais, é esses pais que ela quer copiar, justamente porque eles estão trazendo esse comportamento. E aí, muitas vezes entra num conflito porque as crianças começam a imitar o que é mais falado dos pais. Então, por exemplo, o casal começa a ter conflito, vai chamar a atenção o lado ruim do outro, certo? Então, só critica o que o outro está fazendo que não gosta. A criança está ouvindo essa crítica. Então, uma coisa que eu sempre observo é que se a criança está imitando o lado ruim do pai, ela está chamando a atenção da mãe. Porque é a mãe que traz essa crítica.
entendeu? E se ela imita o lado ruim da mãe, na fala do pai, tá? Esse é o lado que a gente coloca ruim. Porque a gente só fala o que não gosta. Isso é uma coisa que é importante ressaltar. O casal tem que mutuamente se elogiar. Olha, gostei da sua comida, nossa, que legal que você fez isso para mim. Porque a criança vai ouvir e ela está aprendendo com isso. Isso no dia a dia. Nas férias fica mais intenso, que é o momento que, além dela ter ouvido o ano todo, ela pode exercer esse lado positivo ou negativo, dependendo da forma como ela quer chamar a atenção. E a convivência também é bastante determinante, Sim. não é? As férias é um bom momento, ao invés da pessoa só pensar no estresse, nossa, agora a criança vai ficar o dia inteiro em casa, vamos pensar que é um momento assim precioso para estabelecer vínculos, né? Para descobrir atividades juntos, mesmo com o adolescente. Eu vejo assim, muitos adolescentes gostam, dependendo da atividade, vamos fazer um dia de cinema juntos, vamos almoçar fora, hoje, sei lá, eu vou te levar no clube e quando eu for buscar, a gente vai fazer um programa, nós dois, ou nós três, ou a família inteira, sabe? Ter momentos assim e combinar com a criança ou com o adolescente. O que você quer fazer essa semana, né? Então, para não deixar, porque a criança tem a turminha dela, o adolescente, mas ele também gosta de ficar no quarto, no celular o dia inteiro, né? Então, combinar que tem aqueles momentos, eles gostam, eles falam, não, hoje eu não posso ficar a tarde inteira, que eu combinei com a minha mãe que eu ia ter que sair. Vou ter que fazer uma atividade, um esporte, alguma coisa. Então, Tudo é negociado. tudo é negociado, até essa rotina do esporte, porque senão ele vai ficar o dia inteiro na rede social, vai ficar... O momento do ócio é importante? É onde ele vai ter criatividade, né? Eu vou oferecer materiais para ele, ou mesmo o adolescente ficar lá no bate-papo com os amigos, também faz parte. Isso que eu ia perguntar com relação a esse tempo vazio, né? Ele também é saudável emocionalmente? Muito saudável. É um momento que ele desenvolve a criatividade. Porque eles ficam o tempo inteiro, os pais, mas eu tenho que dar atividade o tempo todo. Não. É nesse momento, eu ofereço lá, coloco livros, coloco atividade, material de arte. Sem celular, né? Sem o celular. E aí um ócio sem o celular, porque o adolescente no ócio, ele tá lá, ó. Não, ócio é ócio mesmo, é onde ele vai usar a criatividade dele para poder fazer algo criativo, algo lúdico, aprender por si só. O celular também tem que ser um tempo regrado, é lógico que não vai ser aquele tempo mais curtinho, posso até estender, mas supervisionando o conteúdo, principalmente dos pequenos, né? Se ele está lá no aplicativo que é um monte de letrinha, alfabetização, tá ótimo, né? Ele está aprendendo, com a supervisão tá dos pais. divertindo. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais a fundo com relação a essa questão do uso de celular, de rede social, porque acho que esse assunto ele demanda um olhar um pouco mais intenso. Mas agora eu queria aproveitar para trazer uma perguntinha, uma participação da nossa audiência na tela. Então vamos lá, a participação da Ana Paula aqui de São Paulo. Ana Paula, seja muito bem-vinda à sua consulta, viu? Meu filho adolescente prefere ficar isolado no quarto durante as férias. Como incentivá-lo a participar mais das atividades ali em família? Essa questão do isolamento, né? Primeiro eu queria entender um pouco, para a gente trazer um norte para Ana Paula, o que leva essa criança a querer se isolar um pouco mais, ter mais essa privacidade no quarto? Então, isso é uma construção, né, como eu estava colocando. Se a criança se sente discriminada, fora do ambiente, assim, excluída de pequena, ou sempre criticada, é difícil você construir esse vínculo depois. É possível, mas é mais difícil, porque ela já tem um anticorpo contra, porque só é criticada, não faz nada direito, não faz isso, não faz aquilo, não gosta disso. Uma coisa que eu vejo muito é o choque de gerações, né? Então, pensa, evoluiu muito. A minha geração para minhas filhas já, da minha mãe para mim já teve um boom, um salto, de mim para minhas filhas o salto foi muito maior. Então, a comunicação é diferente, a interpretação da fala tá diferente. A evolução da internet, desses equipamentos todos, traz quase que um abismo entre as gerações. Então, às vezes, e é comum os pais falarem, na minha época, eu não falava assim com a minha mãe, que absurdo você falar assim comigo. Você se trancar no quarto, não ficar aqui com a gente. Imagina, quando eu era criança, imagina responder meu pai, nada.
tinha um poder no olhar, assim, um olhar fuzilante, a gente só abaixava o olho. Nem precisava falar qualquer coisa, era um olhar. Era um olhar, já calava. Tinha esse poder. Hoje, se você encara uma criança, ela empina o nariz e enfrenta, olhando o quê? Né? Então, é uma outra geração. E o que eu vejo é que os adultos não estão sabendo lidar com essas crianças dessa nova geração. Então, não dá para basear a educação que eu recebi, o que eu fiz. Então, é importante essa comunicação. E essa comunicação é o mais difícil. É o mais difícil. E essa construção desse vínculo é feito com os pequenininhos. Então, se eu tiver esse tempo de qualidade, eu vou ter um adolescente mais próximo. Que ele sabe que ele tem um adulto ali que ele pode conversar. São choques de gerações, mas dá para conversar. E dá para criar atividade, sei lá, aquele dia da pizza em família, todo mundo vai fazer a pizza, vai fazer o brigadeiro, vai cozinhar junto, ou a gente vai escolher um filme para toda a família estar junto. Quando a gente deixa essas coisas e vai criando de pequeno esse costume, eles gostam de ficar com os pais. Então, eu vejo crianças lá, adolescentes, eu chamo de crianças também, mas os meus adolescentes de consultório, tem alguns que não querem ficar com os pais, até por isso critica, não tem nada a ver, não faz. Tem aqueles momentos que eles querem ficar no quarto, conversando com os amigos, com a galera deles e falando assuntos que têm interesse deles, né? Agora, se ele fica o dia inteiro no quarto, alguma coisa está errada, né? Eu não estou construindo esse vínculo familiar, de ter umas atividades, de ter momentos que eu gosto de estar junto, de contar o meu dia. Então, isso tem que estar presente e é importante. E como também você reaproximar? Se foi só nas férias, se sempre é assim. Né? Nas férias ela colocou que ele não quer sair do quarto, mas e o resto do ano? Exatamente. Como é que é? Né? Como é que é a comunicação com esse adolescente? Porque às vezes ele está em sofrimento e ele não tem palavra para explicar o sofrimento dele. Esse isolamento significa? Exatamente. Então, assim, dá para conversar? Pode perguntar. Mas às vezes a gente só impõe. Então, uma das coisas que eu também cuido de famílias, né? E uma das coisas que muito acontece é o casal brigar, estar em conflito e aí não consegue, a criança se sente culpada pela briga. E aí não tem diálogo, ela não consegue lidar com as emoções dela. Então, é um ambiente complexo. Então, não é simplesmente, não, vamos brincar, vamos... Não, como é que está o ambiente da família? O quanto isso é acolhedor. Né? Se a criança não se sente acolhida ali, ela não vai sair do quarto. Pelo menos no quarto dela, ela entra, ela tem a internet dela, ela tem o mundo virtual, né? ela tem lá os amigos virtuais dela, ela está de boa. E qual é a orientação que a gente pode trazer para a Ana Paula, né? De repente tentar um diálogo? Então, conversar com essa criança, ver se ela precisa de ajuda. Não sei qual é a faixa etária dela, tá? Mas você gostaria eu te levasse numa pessoa para você conversar? Porque às vezes tem coisas que a criança sente e ela não vai falar para os pais. Se sente que é uma muito mais coisa à que eu vontade percebo. com o Isso. terapeuta, com o psicólogo. Mas com uma terceira pessoa, ela fala. Ela abre o coração e explica. Porque às vezes ela se sente tão mal por aquilo que ela falou ou fez, sente culpada mesmo. Então, ela não consegue ultrapassar isso. E, às vezes, precisa de medicamento, que é uma outra coisa que pode estar acontecendo. Ou influências, né? Então, eu vejo que a rede social hoje, os haters, né? Às vezes a criança colocou um comentário, vem alguém lá e já critica. A criança começa a se sentir mal. Então, às vezes, não é de dentro do ambiente de casa, mas o mal-estar fica, ela não consegue mais sair. Se sente inadequada em qualquer ambiente. Então, Ana Paula, muito obrigada por ter compartilhado aqui com a gente esse episódio que você tem vivido. E fica aí, de repente, essa orientação de você tentar essa proximidade, tentar esse diálogo, tentar entender para poder oferecer o melhor caminho. Porque às vezes uma terceira pessoa pode e vai sim te ajudar. Combinado? Muitíssimo obrigada. E olha, para quem está gostando aqui do nosso bate-papo, né, tem muita coisa para a gente falar. A consulta do doutor vai para um rápido intervalo e eu já estou te esperando. Seja bem-vindo
mais uma vez, bem-vinda também. Consulta ao Doutor está de volta. Caso você tenha acabado de chegar, segunda-feira é o dia que a gente deixa reservado na nossa agenda para falar a respeito de saúde mental. E dessa vez a gente está trazendo aqui à tona, gente, um assunto que muitas vezes não entra no roteiro de férias, que é o debate sobre a saúde mental em família, sobre os grandes desafios que envolve aí esse período que é tão aguardado pelas crianças, pelos adolescentes, mas bastante desafiador para pais, mães, avós também. Afinal de contas, como dar conta de todo esse período? Estamos aí às vésperas, né, da chegada das férias, que são as maiores aí, que envolve praticamente 2 meses dessa criança em casa. Então, o que fazer? Como tornar esse período também de aprendizado, esse período divertido, mas não ter aquela quebra de rotina, não trazer ansiedade ou perceber que essa criança está ansiosa, de que forma que eu consigo ajudá-la, enfim. É um período onde o convívio fica bastante íntimo e isso traz, é claro, muitos desafios. Se você lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é importante e necessária, nós estamos em transmissão ao vivo pelo site, que é www.hittv.com.br. Já corre lá e compartilha o nosso link de transmissão. Aproveite aí a tecnologia para a gente conseguir chegar com a informação para quem precisa. Também te convido a você participar desse bate-papo. Vamos juntos conversar sobre essa questão aí que tanto está te angustiando. Traz para a gente a sua dúvida ou seu relato pelo 0 Operadora 11 3337 5886. Lembrando, caso você não queira se expor, é só você deixar isso claro para a nossa produção, que a gente vai tomar todo o cuidado. Combinado? Mas não vamos deixar de tratar sobre o que você precisa. Combinado? E a gente tem também a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento, ou melhor, em seus minutos finais, no nosso Instagram, que é @consultaodoutorhittv. Diretor, coloca pra gente, por favor, a nossa enquete na tela. Olha o que estamos aguardando pela sua resposta. Nas férias, qual é o maior desafio emocional dentro da sua casa? Conciliar ali trabalho e presença com os filhos, lidar com o excesso de telas e também com o tédio, manter uma rotina sem gerar ali aquele estresse ou a culpa por não conseguir estar tão presente. Clica lá na alternativa que mais te representa. Para você que acabou de chegar, deixa eu te apresentar quem são as nossas convidadas que estão aqui compartilhando com a gente todo o seu conhecimento. Doutora Midori Onari, psiquiatra especialista em família, e também a Paula Furtado, a escritora, pedagoga, psicopedagoga e também arte terapeuta. Aproveita, claro, para agradecer a presença de vocês. A gente foi para o intervalo, olha só, com uma dúvida no ar, que era com relação ao uso, gente, das redes sociais, né? Ao uso da tecnologia, porque nesse período de férias a gente tem aí diversos desafios, inclusive como a gente encontra tanta atividade para tanto tempo. E aí é claro que o uso de telas acaba sendo um recurso para os pais. Mas esse recurso ele tem bastante desafios com relação ao conteúdo, com relação à ausência, não é, da fiscalização e também, é claro, de interações com pessoas que muitas vezes a gente nem conhece, muito menos as nossas crianças, não é verdade? Verdade. Vamos falar um pouquinho sobre isso, então, sobre essa dificuldade. Dela, eu vejo o seguinte. Primeiro, na primeira infância, não deve ser usado porque é muito rápido, é muito colorido, isso vai interferir nos neurônios, nas sinapses, nas conexões todas. A criança gera uma ansiedade nela, tá bom? Então, atividades lúdicas, mas para treinar até a paciência. E como a tela é muito rápida, eu vejo hoje muitos professores de ensino fundamental fazendo diagnóstico de TDAH. Porque não dá conta do recado, a criança fica impaciente porque ela quer mais cor, ela quer mais velocidade, ela quer mais agilidade e a escola normal não consegue dar isso, tá? Então, acaba fazendo diagnóstico de TDAH. Mas só porque a criança normal, ela já não concentra a atenção dela, isso é normal. É fisiológico. Muito rápido. Sim. E recompensa então, muito imediata. São 7 minutos que ela consegue segurar a atenção. Passou disso, você já tem que se virar nos 30. Então, o lúdico é uma coisa legal, porque a criança brincando, ela vai aprendendo. Só que no ensino tradicional, isso não se consegue mais tanto, esse lúdico, ela é muito maçante. Era para uma outra geração. Hoje, as escolas, algumas já adotam o tablet, que também é complicado, porque na escola a criança já aprende a mexer com isso. Quando a gente fala de uso de tela, uma preocupação dos pais é o conteúdo. Foi colocado. Aquilo que está sendo acessado. Esse conteúdo é adequado para o meu filho ou não? Aí, na faixa etária mais pequena,
anos, criança 7, 8, 9 anos, os pais têm sim que dar uma observada, mas não simplesmente esse conteúdo é para a criança. Tem que saber qual é o conteúdo, porque hoje é colocado para a criança muitas coisas que não deveriam ser, né? E está liberado para essa faixa etária. Então, o pai tem que entrar lá e observar todo o conteúdo. É um desenho animado? Assista ao desenho. Vê se você, com a sua cultura, o que você quer que seu filho aprenda, aquele desenho está adequado. Porque senão, mesmo sendo para criança, não vai ser legal. Então, não é simplesmente esse filtro. Quando a criança já é um pouco maior, um adolescente, por exemplo, aí eu vejo que os pais têm que empoderar a criança, ensinando a ela o que é adequado ou não. Porque a gente não fica 24 horas com eles. A gente não está lá todo o tempo olhando junto. Então, ensinar para eles o que é um conteúdo saudável e o que não é. E o que não é, explicar por que não é, aí esses pais muitas vezes têm que trabalhar o medo deles. Porque o medo desses pais vai proibir a criança. E eu digo para você, o que é proibido vai despertar curiosidade. Aí que ele vai procurar. Essa frase é muito chave, não é? Aquilo que é proibido acaba despertando curiosidade. Por isso que a conversa tem que ser muito aberta, né? Conversar os perigos, essa coisa do mundo também, né? A rede social. O adolescente que fica o dia inteiro na tela, lá nas redes principais que mostra os amiguinhos viajando o tempo inteiro, todo mundo feliz, todo mundo não sei o quê. Mostra aquele mundo todo cor-de-rosa e eu tô aqui em casa sem viajar, sem não sei o quê. Então, isso vai criando uma frustração, porque fica o dia inteiro em cima disso. Ou acompanhando os influenciadores, né, que tem aquele mundo mágico que eu não tenho. Então, isso vai criando ansiedade com eles. Então, assim, esse tempo de tela, até com os adolescentes. Eu vejo, assim, que tem, né, no próprio aplicativo ele mostra quanto tempo você ficou na rede social, quanto tempo você ficou em algum, estudando, fazendo alguma coisa. Então, ele já tem essa maneira. Então, eu vejo muitos pais do consultório já conversando com os filhos. Olha, você passou 10 horas do seu dia em rede social, né? O que te acrescentou? Então, oferecer outras coisas para eles, ser modelo, como falou aqui da leitura, né? Se eu quero que meu filho leia, eu não vou dar para ele como castigo. Você vai ler 30 minutos por dia como castigo, mas eu vou mostrar como é prazeroso ler, eu vou lá na livraria com a criança, eu vou escolher um livro para ela ler, eu vou ler antes ou ler junto para poder conversar sobre a leitura. Eu vou criar atividades que mostre que existem outros mundos sem ser o virtual. Exato. Né? E para falar para a criança o que evitar, como eu falei, os pais têm que trabalhar o próprio medo. Se não trabalhar o próprio medo, não vai ter nem linguagem para explicar para a criança. E tem que trabalhar o modelo também, né? Não ficar o dia inteiro na tela também, né? Porque tem muito disso. Se o uso de rede social, essa comparação, muitas vezes é difícil para a gente, né? Que já somos adultos, enfim, nós temos as nossas comparações, nós somos impactados também pelo uso de redes sociais, a gente precisa também ficar muito atento a isso. Imagine com as nossas crianças, né? Que muitas vezes não têm maldade, né? Não tem esse critério de separar aquilo que é real daquilo que é virtual, enfim. É bastante complicado. E aí tem crianças, por exemplo, adentrando essa questão das redes sociais, que tem perfil aberto nas redes, não é? E aí fica o alerta para os pais que muitas vezes não sabem quem são os seguidores dos filhos. Ou seja, se já é difícil, né, a gente controlar um perfil X que aparece como seguidor, que fala que tem 16 anos, mas pode ter 50, 60, 70, que fala que, enfim, é um influenciador que está ali entrando em contato, mas na verdade pode ser, infelizmente, uma pessoa buscando fazer maldade. Como que a gente traz esse caminho para os pais, né? De que forma que eles podem e devem gerenciar? É preciso ter login e senha? Né? É preciso alertar, conversar, dizer aos filhos o que, infelizmente, o mundão pode vir a oferecer. Né? Muitas vezes os pais têm dificuldade de falar sobre os medos e os perigos, né, dessas interações. Então, às vezes, esse diálogo é importante para dar segurança. É difícil, mas é muito importante. É importante, mas reforço de novo. O pai tem que saber exatamente o que ele quer passar para o filho. Porque o mundo, ele jaz no maligno.
tá? E é assim desde sempre o mundo tem maldade. É que agora, com a rede social, você fica sabendo muito mais rápido. E ficou mais não fácil. Quer dizer que antes não tivesse, tinha, só que a gente não ficava sabendo. Então, ensinar a criança a se empoderar e buscar o caminho correto, evitar uma tentação, tá? Que nem uma vez eu vi uma história assim, perguntaram para um pastor se ele entraria no quarto com uma mulher nua, se ele cairia em pecado. Ele falou, eu já não entraria. Se eu sei que aquilo pode me levar ao pecado, eu não vou me expor. Então, a ideia é ensinar para os filhos o que eles devem evitar, mas ensinar por quê. Mas, para isso, os pais têm que ter a segurança, porque se eles falarem com medo, aí que a criança vai. Por quê? Eu vou falar para você, o adolescente, e eu falo por mim de novo, quando eu tinha 14 anos, é uma coisa que a gente estuda, mas eu comprovo na minha vida, tá? Quando eu tinha 14 anos, eu não achava que eu sabia mais que meu pai e minha mãe junto, eu tinha certeza. O adolescente tem certeza das coisas dele. Então, os pais, por mais que tentem explicar, o adolescente vai olhar, tá, mas eu sei o que eu faço. Né? Por isso eu estou dizendo, esse diálogo é uma coisa a ser construída desde a primeira infância. Ter essa confiança. Então, eu lembro que nas férias a gente mandava minhas filhas para casa dos meus pais e elas queriam voltar rápido, porque elas tinham mais liberdade em casa do que na casa dos meus pais. Falaram assim, não, vou ficar em casa, tem mais coisa, tem mais entretenimento, né? Tinha mais atividade em casa, mesmo eu e meu marido trabalhando direto, do que na casa dos avós. E, teoricamente, os avós dão tudo, né? Dão, mas não o que elas queriam. O tipo de atividade que elas queriam, como eu falei, é outra geração. O tipo de atividades que elas queriam, os avós não estavam dando. Então, elas gostavam de ficar em casa. E eu digo para você, esse diálogo sempre aberto, sempre franco, sem máscara, né? Sem uma hipocrisia muito grande, que eu vejo muitas vezes os pais tentam... Filho não pode ter tanto tempo de tela. Aí você vai lá no celular do pai, tem mais. Então é complicado eu impedir meu filho de fazer uma coisa que eu mesma faço. Que eu não dou o exemplo. Só que o adulto muitas vezes trabalha no celular, ele trabalha na rede social. O filho não sabe o que ele está fazendo. Ele está no celular, então eu também posso. Por que ele pode e eu não posso? Mas ele pode até usar a justificativa de que não, estou resolvendo alguma coisa do trabalho da escola, com o grupo do trabalho. Por isso eu estou falando, esse diálogo, essa verdade entre os membros da família é fundamental. Na opinião de vocês, quando que é a idade ideal para que uma criança de fato tenha um celular e quando é a idade ideal para que ela de fato tenha um perfil numa rede social? Vocês têm isso, ou mais ou menos? Eu acho que ter a rede social depois dos 14, 15, com certeza. O celular, hoje em dia, é complicado porque tem uma questão de comunicação, de segurança. Agora, eu acho que dá para controlar a rede, o tempo que ele fica no celular. Então, eles terminam ganhando o celular mais cedo. Né? Então, até para o que eu facilitar vejo no esse consultório, acesso, né? nos 12, 13, eles não conseguem mais segurar a criançada sem, mesmo porque o adolescente quer fazer parte do grupo. O adolescente é grupo, né? E todo mundo está no grupo do WhatsApp da classe, menos ele, porque ele não tem celular. Então, eu tinha uma menininha que estava deprimindo já por falta de celular. E aí a gente os pais e ela, e a gente fez alguns combinados. Você não vai ter rede social, né? O grupo, o WhatsApp vai ser comunicação com os pais e com a classe, né? Porque às vezes eles trocam a lição que foi dada, que esqueceu ou que faltou. Então, termina sendo um meio de comunicação. Agora, para ficar no YouTube ou o dia inteiro só vendo... né, videozinho rápido, vídeos aleatórios, ou alguma que coisa aleatória, é seguindo gente que não acrescenta, não agrega nada. Então, aí tem que ser uma liberdade vigiada, né? Eu falo para os pais, mas eu vou falar que não. Eu falo, você vai falar que eu não tenho que saber onde você está fisicamente. No mundo virtual é a mesma coisa, você está no mesmo perigo. Então, eu preciso saber que salas você anda frequentando, que mundos virtuais você está porque a minha função é te proteger. Eu já penso que depende da criança. Tá. Tem crianças que são muito amadurecidas. E tem algumas que, mesmo que tenha 16, 17 anos, a gente tem adolescente de 40 anos.
né? Que mora com os pais, é a geração nem trabalha, nem estuda. Ah, mas eu vou sair de casa, não vou ter o conforto que tem aqui. Ah, não, né? Ninguém que sai de casa ou para casar ou para ter uma independência tem o mesmo conforto que os pais que trabalharam uma vida para construir. Mas eu penso que depende da criança e do porquê ela precisa. Então, para mim, tá? Rede social, eu penso que não precisa. Se ela quer muito, vamos conversar por quê. Me explica por que você quer. Então, é uma coisa que eu sempre dialoguei com as minhas filhas. Se há uma coisa que eu não aprovo, porque pensa, eu formei médica, não existia rede social. Já era adulta, já formada, casada, não existia rede social. Então, para mim, não é uma necessidade. Mas hoje é outra geração. Então, ver com a criança para que ela quer. Porque ela está se sentindo discriminada? Porque ela não faz parte do grupo? Por que é que quer? Então, vamos lá, o que é possível ceder em relação a isso? Mas hoje o que eu vejo é que os pais não têm esse filtro, não têm esse cuidado, simplesmente dão um celular e... Já começa, às vezes, até contra a própria lei, né? Não pode abrir a rede social, mas aí o pai abre, coloca que ele que cria o monitora, perfil. ele cria o perfil e a criança fica naquela já desde cedo no ganhei like, não ganhei like. Então. E fica aquele mundo assim que não é para eles. Isso, né? acho que deprime. Isso Não ter seguidores, acho não que ter deprime. seguidor. Porque aí, a partir do momento que a criança entra naquele contexto, ela começa a ter outros problemas e outros desdobramentos. E não tem maturidade. Exatamente, se ela pela posta falta de alguma maturidade. coisa e ninguém comenta, ela se sente invisível. Olha, não tem sentimento pior do que ser invisível. Porque toda criança, tudo que ela faz é para ser vista, reconhecida e gratificada. Se ela não tem esse reconhecimento e essa gratificação no ambiente familiar, ela vai buscar fora. E pode buscar na rede social. Olha isso, gente, a importância do diálogo, né? Isso fica bastante claro, né? Não é que não é permitido, mas precisa entender quais são os porquês, o que leva, para que você esteja muito atento ao que pode vir a acontecer a partir de então. Uma coisa que eu sempre coloco para os pais, isso é dica, isso é muito legal. Se seu filho pede alguma coisa, seja um psicanalista, pergunta por que você quer. Não tenha pressa em responder. Ouve a demanda da criança, argumenta com ela. Né? Cria ali um diálogo, explica por que você acha que não deve, ele vai tentar te convencer do porquê ele precisa, e aí você chega num acordo. Se ele conseguir, é porque ele venceu essa batalha. Exatamente. Com louvor. Exatamente. Vamos conferir o resultado da nossa enquete, gente? Resultado na tela. Vamos lá, nas férias, qual é o maior desafio emocional dentro da sua casa? Essa foi a pergunta lançada no nosso Instagram, @consulta-o-Dr. A culpa por não conseguir estar tão presente. Essa foi a alternativa mais votada. Na sequência, conciliar trabalho e a presença com os filhos. Manter uma rotina sem gerar estresse e lidar com excesso de telas. Olha que curioso, não é verdade? Foi meio equilibrado, né? Foi quase empatado. E essa questão do estar presente, né? Porque é isso. Eu acho que existe essa responsabilidade dos pais. Eu trabalho muito com mães que se sentem culpadas porque teve que deixar o filho em casa para trabalhar. Desde o bebê, tá? Eu sempre falo assim, a criança, ela precisa de 5 minutos de atenção plena, de verdade, tá? Se ela tiver 5 minutos de atenção plena, ela pode ficar 23 horas e 55 minutos lembrando desses 5 minutos. Olha, que bonito. O que acontece é que e tem mães que se cobram, eu tinha que ficar 24 horas com meu filho. Ninguém fica 24 horas com ninguém. Você dorme, você vai no banheiro, você toma banho, você se alimenta, a criança dorme. Então, ficar 24 horas é impossível. E às vezes até mas alguns sentimento sacrifícios fica. que fazem para ficar esse tempo todo, não vai estar lá plena. Sim. Né? Vai estar estressada, com um monte de coisa. Então, combina o horário. Olha, eu vou precisar trabalhar até esse horário, mas aí depois você vai escolher o jogo, você vai escolher o filme, ou a gente vai fazer um passeio. Sabe, esses combinados... Tudo que faz o contrato com a criança, ela cumpre e ela fica mais segura e sossegada. Então, ela vai esperar aquele momento com bastante alegria. Só que o que acontece é que criança também não tem noção de tempo. Então, você fala assim, eu vou comprar uma bicicleta no Natal. Ela dá um cochilo, acorda, olha para você, já é Natal? Chegou o Natal? Não é Natal, Natal é no final do mês. Isso é muito verdade. Ela encontra com você amanhã, já é Natal? Não, porque ela quer o presente e ela não tem noção de tempo. Né? Mas ter esse contato com a criança, dar para ela essa presença é importante. E não o corpo presente, a atenção plena.
Gente, mesmo. que bacana e que necessário, não é, esse bate-papo? Espero que você aí do outro lado da telinha também tenha gostado. Infelizmente, a nossa consulta mais uma vez chegou ao fim, mas eu aproveito, é claro, para deixar os contatos das nossas doutoras, para que você entre em contato com elas, para que vocês conheçam também um pouco mais. E se ficou alguma perguntinha ainda por aí, basta você enviar uma mensagem. Doutora Midori Onari, psiquiatra especialista em família, deixa à sua disposição Instagram, Instituto Onari, e também o YouTube, canal Psicanálise Cristã. E a Paula Furtado, escritora, pedagoga, psicopedagoga e arte-terapeuta, deixa à sua disposição o Instagram, que é Paula Furtado PF. Entrem lá, gente, não deixem de seguir. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de vocês. Inclusive, gente, a Midori tem um livro, Psicanálise Cristã, né, que ela escreveu juntamente com o marido. A gente, infelizmente, não tem mais muito tempo, mas só para não deixar de falar que existem livros que estão à disposição para que vocês conheçam um pouco mais, fala a respeito de família, a importância, não é, da boa orientação para que esse ser humaninho cresça e ele consiga, claro, estar bem longe daqueles dramas que a gente muitas vezes, infelizmente, ouvem falar. Muito obrigada pela companhia, desejo a você um excelente restinho de tarde por aí. E amanhã a nossa consulta está marcada às 16 horas. Eu espero, é claro, por você, gente. Até mais. Muito obrigada, viu, pela presença de vocês.